Uma coisa que te marcou muito politicamente, além dessas conquistas, que você entende que foi muito... Aquela coisa que você faz e te marca positivamente. Eu acho que era a forma como eu, como vereador, conduzia meu mandato, né? Eu tinha um gabinete muito aberto. Até hoje eu vou, né? Pô, o gabinete ser um gabinete que misturava gregos e troianos, né? Tinha religiosidade, tinha cultura. Mas eu acho que o que eu mais gosto, assim, de lembrar, se fosse pensar aqui agora, além dessa questão de sincretismo religioso, cultura, foi o, como vereador, né? O que a gente fez para a cultura da época, né? A gente criou um... Marcou, né? Porque a gente fazia uns eventos de cultura muito legais, assim, para a época, né? Até lembrar do Hélio Tonalese agora, aqui, falecido e querido, né? A gente fazia muita coisa na área de cultura, que era uma área que eu gostava muito, e tinha o meu estilo de trabalhar como vereador, que eu achava assim, que eu nunca fui governo, né? Nunca fui oposição, nunca fui governo, eu tinha uma independência, linha, né, eu tinha uma independência e aquilo que eu entendia que era válido eu apoiava. Eu me lembro que no caso do Dema, né, quando ele teve aquela questão do aumento do imposto, que ele, de uma vez ele quis aumentar muito, não que não precisasse, mas de uma vez era um absurdo, e eu me lembro que nós fizemos todo aquele movimento contra o aumento de imposto, acabou não aprovando, depois a sensibilidade, acho que um político, ele precisa ter essa sensibilidade, né? Ele tem uma ideia, ele propõe, ele percebe que aquilo não deu certo, não vai fazer um braço de ferro, né? A sensibilidade de ouvir a equipe dele, de ouvir as pessoas, de ouvir a população, e ele acabou não fazendo aquele aumento, mas foi simbólico, né? Então, eu acho que foi um momentos que eu estava presente, eu acho tranquilo, marcou. E o que você, hoje, você como uma pessoa estudiosa de política, né, um técnico, como que você analisa essa projeção desses últimos anos na política penazense? Qual a expectativa que você tem, porque daqui a 3 anos e meio mais ou menos nós temos outra eleição. O que você espera? Qual o quadro que você vislumbra desenhando? Olha, para mim, do ponto de vista de cidade, uma das grandes, talvez uma coisa que vai marcar a história da cidade foi a eleição do Gambale para deputado estadual, tá? Foi um momento marcante e eu não apoiei o Gambale, não votei no Gambale, mas quando ele se elegeu eu fiquei muito feliz e eu fiz questão de ir na posse dele. Eu fui de trem, peguei o ônibus, desci lá, caminhei, depois para voltar até ganhei uma carona, mas para eu lembro que eu fui de condução, fui sozinho, mas eu fui na posse dele e fui no gabinete dele lá dar os parabéns para ele. E eu me lembro que o Kaká, na época, estava lá com ele, estava fazendo uma entrevista e perguntou para mim, veio perguntar, o que você acha que foi? Eu falei, olha, a cidade de Ferraz, quando ela vai se constituir lá na emancipação, a cidade de Ferraz não tinha nada, né? Tinha uma população de 5, 6 mil habitantes, não tinha sede, não tinha cadeira, não tinha mesa, não tinha nada. E não tinha receita nenhuma, não tinha dinheiro nenhum. E passou assim muito tempo. Então você tem um momento histórico que é a emancipação do município. É um município que vai capengando, com pouco de recurso que o Estado manda. Quando o Macoto ganha e faz a transformação da cidade, expande e começa a industrializar, que o Macoto foi uma revolução. Então aí você pode dizer que você de fato tem um município, porque você tem uma população, você tem um poder político e você tem dinheiro, recurso. Então acho que tem emprego, tem dinheiro. Então o Macoto para mim foi o governo Macoto, aquele período do Macoto foi um período em que o município vai se constituir de fato como município, porque ele passa a ter dinheiro. Não o suficiente, porque é uma cidade que não tem tecnologia de ponta, que não tem indústria de ponta, não tem know-how, não tem royalty, não tem nada. Então, sempre o nosso dinheiro é pouco perto das necessidades. Então, acho que são 2 momentos fundamentais. Quando o Gambale se elege, para mim também é um momento fundamental, que se constitui uma possibilidade da cidade mostrar que ela existe também politicamente.
politicamente. Por quê? Porque o recurso do governo do estado, quando vai ser dividido, já vai ter o dedo do gambá ali mandando dinheiro para Ferraz. Então sabia que isso tem era... voz lá no... Tem voz. Então eu sabia que isso significava um incremento de recurso para a cidade. Então, com esse incremento de recurso, a cidade teria mais recursos e a possibilidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão aqui, independente do partido que ele está ou não. Então, me parecia que isso era um momento importante. Eu vejo que hoje, né, a irmã dele está aí, depois ele se mostra também ser um bom articulador político, né? Ele se mostrou ser um bom articulador político, conseguiu eleger a irmã dele, pelos caminhos que eu não sei se vale a pena discutir agora, mas é longo e é demorado, né? Mas, assim, não me agrada, assim, não me enche os olhos o governo da prefeita. Tá? É um governo que convenceu a população, foi reeleito, teve uma máquina eleitoral muito grande, com muitos vereadores, com muita gente. Eles conseguiram agregar uma equipe muito grande do lado deles, então mostra a competência que eles têm também de articular. Teve mais receita, nisso o Gambari está cumprindo o papel dele como uma pessoa da cidade, né? Mas não é um governo que me enche os olhos, né? Assim, não me agrada, eu não vejo ela fazer um governo revolucionário, né? Quer dizer, está tendo eu acho que tem uma oportunidade ímpar, mas está faltando talvez meio que tímido, né? Eu não sei se é timidez, talvez falta arrojo, falta projeto, né? Ganhou, mas não tem um projeto de cidade. Quando não se tem um projeto de cidade, você não consegue caminhar, né? Então vai tapando buraco ali, vai tapando buraco ali, mas eu sempre, quando eu vou dar uma consultoria para quem quer me contratar para ser marqueteiro, eu faço uma pergunta que eu vou falar para você agora, que eu falo para os caras. Primeira coisa que eu falo para você quer ser candidato a prefeito, não quer? Então, que cidade você quer deixar daqui 4 anos se você ganhar a eleição? Essa cidade que você tem que me falar, né? Se você não tem um projeto de cidade, daqui 4 anos, o que você vai entregar? Talvez pior do que... Não é nem isso, mas talvez você não tenha um projeto. Quando você não tem um projeto, fica difícil você se organizar para buscar o resultado. Então, acho que isso ela ganhou a eleição, está de parabéns. Eu vejo que ela faz um governo que eu diria um arroz com feijão bem feito, né? Mas não é um governo que enche os olhos, que faz aquilo que eu esperava de um governo de jovens, né? Porque a juventude é uma questão muito complexa, né? As pessoas acham que o jovem é porque é novo, né? E muitas vezes você tem jovem de 100 anos que é mais jovem que esse de 30, 35. Então eu quero te dar um exemplo aqui que me deixou muito triste. O Centro de Convenções. Certo? O Centro de Convenções é uma obra velha, já nasceu velha. Se tem arquiteto nos escutando, o projeto de arquitetura horrível, não aproveita a base. Ele podia ter feito já começar basicamente no segundo andar, para você poder usar toda a parte de baixo, um projeto arrojado, enfim, é um projeto nasceu velho, já está desatualizado, é do governo Jorge, já tem 12, 13 anos. Teve a oportunidade de desmontar tudo, demolir aquilo ali, fazer uma coisa nova. A opção que eles fizeram foi de reconstruir algo que estrategicamente veio a Falcon Bay, veio o IPT, provou que aquilo ali não tinha condição, estão gastando uma baita de um dinheiro, um tempo demorado para fazer um prédio velho, arcaico e que para sempre vai ter um nome. De quem que é aquele centro de convenções? É da Priscila? Na cabeça do povo, aquele centro de convenções é do Dr. Jorge. Assim como o Dr. Jorge quis mudar o nome de Birutão para Jorjão e nunca colou, porque já estava na cabeça das pessoas, impregnado. Então, esse prédio, que para mim está obsoleto, está velho, é um prédio que vai ter sempre a marca do Abissão. Um governo arrojado, que é o que eu esperava de jovens, né? Arrojado, sonhador, derruba aquilo, faz um outro projeto maravilhoso e marca aquilo ali. Infelizmente, essas questões que eu falei. Então, não é um governo que me enche os olhos, né? É um bom governo, mas não me enche os olhos. Mas pelo tanto de investimento, tudo poderia deixar alguma coisa maior.